Olá, meu nome é Lucas e hoje eu vou mostrar tudo aquilo que você precisa saber para começar a mexer nos nossos kits. Essa é a primeira aula de uma série de aulas que você vai ter que ver sobre robótica. Ela serve para todos os produtos que utilizam a nossa controladora, a CE01. Antes da gente falar sobre o kit e ensinar como monta, primeiro a gente precisa aprender um pouquinho de robótica para a gente entender o que nós estamos montando afinal. Bom, eu não vou começar aqui com aquela coisa chata de ficar falando o que é robótica, o que é um robô. Você já deve imaginar mais ou menos o que é um robô. Aqui nós vamos focar em como ele funciona. O jeito mais fácil de entender o funcionamento de um robô é comparando ele ao corpo humano. Bom, se você não sabe muita coisa sobre o corpo humano, não tem problema. Nós vamos falar do zero. Como alguns já sabem e outros agora vão aprender, nosso corpo humano é composto de vários sistemas. O sistema muscular é o conjunto de músculos do nosso corpo que permitem a nossa movimentação, a nossa sustentação e até mesmo o aquecimento do corpo. Dessa você não sabia, né? Posta aqui embaixo se você sabia que o sistema muscular é responsável por aquecer o corpo. Temos também o sistema esquelético, que é composto por ossos, cartilagens, tendões e ligamentos. Ele é responsável pela sustentação do corpo. Por último, porém mais importante, nós temos o nosso sistema nervoso. É o sistema nervoso que é responsável por gerar e também por receber os estímulos nervosos e processá-los, trazendo-nos informações. Por exemplo, é o sistema nervoso que envia estímulos aos músculos que permitem a movimentação. Quando eu mexo essa mão, por exemplo, meu cérebro está mandando informações para os meus músculos que estão mexendo esse conjunto todo, dentre eles, inclusive, o sistema esquelético. Imagine agora um corredor trilhando um caminho. O cérebro do sistema nervoso envia informações por meio dos nervos aos músculos que contraem e relaxam numa sincronia perfeita para gerar o movimento. Esses estímulos têm que ser muito precisos, muito sincronizados. Qualquer desatino, a gente sabe o que acontece. O corredor tropeça e cai. Na robótica é tudo bem parecido. Por exemplo, o cérebro do robô é a nossa controladora. É dela que saem os estímulos por meio de fios, que no caso da nossa simbologia são as terminações nervosas e os nervos, que levam informação para que os motores atuem, por exemplo. Os motores estão dentro de uma classe, como se fosse de um sistema, chamado atuadores. Os atuadores são como o nosso sistema muscular. Eles recebem informações e fazem alguma ação. Além disso, temos também a estrutura do robô, que assim como os nossos ossos, servem para a sustentação dele. Aqui, por exemplo, nós temos a sustentação de um motor. E aqui nós temos a sustentação de uma controladora, que está aqui no centro. Então, essas peças, que são montáveis e desmontáveis, são como o nosso sistema esquelético. Além disso tudo, temos também os sensores do robô. Esses sensores são semelhantes ao nosso sistema sensorial. Por exemplo, voltando para o atleta na corrida. Ao correr, o atleta olha, ouve, ele sente o ambiente à sua volta. Às vezes, a gente não consegue imaginar a complexidade do corpo humano. Para enxergar, o olho envia informações para o cérebro, e é o cérebro que monta a imagem. A partir desses estímulos que nós temos da visão, é que nós conseguimos tomar uma decisão para, por exemplo, desviar de uma pedra, um obstáculo. Na robótica é bem parecido. Os sensores do robô, que são vários, de vários tipos, eles enviam informações para a controladora, que é como se fosse o nosso cérebro, e a controladora é que toma a decisão, por exemplo, do robô virar para a direita ou para a esquerda.
Caso ele decida, de fato, tomar uma ação dessas, ele precisa enviar agora informações da controladora para os atuadores, para eles virarem o robô. Por último, precisamos falar apenas de um aspecto do robô: a programação. A programação do robô está assim para a corrida como o planejamento do atleta. Por exemplo, antes de sair para correr, nem que seja mentalmente, ele não precisa fazer um roteiro escrito, mas mentalmente o atleta pensa: eu vou sair daqui de casa, vou andar até o parque, no parque eu vou andar por caminho X ou Y e vou voltar para casa. Isso, no caso do robô, tem que ser sempre definido antes. No caso da gente, do atleta, do corpo humano, a programação muda o tempo todo. Nós podemos começar a cumprir uma programação, por exemplo, de andar num parque, e a gente vê, por exemplo, uma banca de sorvete e querer parar no meio e tomar um sorvete. Isso é normal. Agora, para o robô, isso não acontece. Então temos essa diferença. O robô, uma vez programado para executar uma ação, ele executa essa ação sem improvisar, sem se desviar. Ele simplesmente executa. Mas, de alguma forma, podemos associar a programação do robô com a vontade do atleta. Bom, terminada essa comparação, vamos revisar. A controladora é como o cérebro do robô. É ela que define o que o robô vai fazer, e é ela também que recebe informações dos sensores e que envia informação para os atuadores. Os sensores são como os nossos órgãos sensoriais: nariz, língua, pele. Eles sentem o ambiente à sua volta, à volta do robô, e então transmitem essas informações para a nossa controladora. Os atuadores são como o nosso sistema muscular. São atuadores, por exemplo, motores, todos os motores, mas também temos as lâmpadas como atuadores. Lembra que a gente tinha dito que o sistema muscular ele também aquece o corpo? Lâmpadas. Por último, temos a programação do robô, que é como a nossa vontade. É aquilo que foi programado para o robô fazer. É um conjunto de ações. Aprofundando um pouquinho em programação, nós temos dois tipos de programação possíveis para qualquer tipo de robô, que é a programação de linguagem escrita ou então a programação por blocos visuais. Eu vou colocar aqui na tela um exemplo de cada uma delas, para vocês só entenderem mais ou menos. Bom, agora sem mais delongas, vamos falar sobre nossa controladora em si. Nossa controladora é composta por dois módulos: o módulo de energia e o módulo de controle, que é esse daqui de cima, o módulo de energia aqui embaixo. Eles são independentes. Como assim? Um pode funcionar com o outro desligado. Como assim? Bom, o módulo de controle, sem a energia, ele até pode funcionar, mas é um pouco mais complicado, que é usando essa porta USB aqui. A gente vai falar sobre ela daqui a pouquinho, guarda aí. Mas enfim, o que eu quero dizer aqui é que tem como ligar e desligar cada um dos módulos independentemente do outro. Por exemplo, apertando esse botão aqui, nós ligamos o módulo de energia. Apertando esse botão aqui, nós, pressionando uma vez, você vê que ele fica mais para baixo, pressionando outra ele fica mais para cima. Aí, ó, ele está ligado ou desligado, ok? Fica mais fácil ver quando o módulo de energia está ligado. O módulo de controle também acende. Aqui atrás nós temos uma chavinha. Essa chavinha tem a posição hold ou normal. Nós sempre devemos deixar na posição normal. É nessa posição que, se eu ligo o meu módulo de controle, ele automaticamente desliga caso não esteja sendo usado.
Se eu coloco na posição Hold, ele fica ligado indefinidamente, até que eu desligue ele, manualmente. Recomendamos sempre deixar na posição normal. Mas por que nós colocamos duas chaves? Uma para ligar o módulo de controle e outra para ligar o módulo de energia. É bem simples. Esse módulo tem uma funcionalidade muito legal, que é o quê? Nós podemos deixar o módulo de energia ligado, somente ele, e colocar o nosso celular para carregar aqui nessa porta. É uma porta USB comum. Ela funciona com qualquer celular, basta pegar o cabo e colocar aqui. Então, isso é muito prático, porque o módulo de controle gasta bateria. Imagina só se tivesse que ficar ligado o módulo de energia e o módulo de controle para você carregar seu celular. Eu tinha dito que falaria sobre essa porta micro USB aqui, certo? Então, ela é uma porta para uso avançado da placa. Então, assim, nós não vamos falar desse uso muito aqui, mas é por ele que você consegue ligar a placa ao computador para poder programá-la usando a IDE do Arduino. Quem conhece sobre programação, quem é um usuário avançado, sabe do que eu estou falando. Se você não é um usuário avançado, esquece. Vamos seguir para a próxima. Uma coisa muito importante para todos os usuários, hein? Essa porta não pode ser usada para carregar a nossa placa. A porta que a gente usa para carregar a nossa placa, as portas, né? São essas duas aqui embaixo. Aqui nós temos uma porta USB tipo C e uma porta micro USB, semelhante a essa daqui de cima. Você pode usar qualquer uma das duas para carregar. Se você usar essa porta aqui de cima, a placa não vai carregar, ela vai descarregar, mesmo parecendo que está carregando, né? Porque ela vai achar que você está programando ela. Então, ela vai acender as luzes, mas vai acabar perdendo carga. E por último, obviamente, temos aquela porta que eu já falei, USB, que serve para carregar aparelhos. A robótica é cheia de detalhes. Assim como no corpo humano, uma coisinha errada, uma ligaçãozinha errada, pode fazer o todo não funcionar. Imagina só, você vai lá, faz toda a montagem, seu robô tá fera funcionando e, de repente, você vê que não funcionou. Por quê? Porque provavelmente você ligou um cabinho errado. Bom, nós aqui da Circuito Educacional fizemos um esquema que, se você lembrar desse esquema, sempre que for montar teu robô, isso não vai acontecer. Primeiro, precisamos entender um conceito muito importante. O que é um pino e o que é um alojamento. Bom, eu vou colocar aí na tela, porque se eu ficar aqui aproximando da câmera não vai dar certo, mas eu vou colocar aí na tela um exemplo de pino e um exemplo de alojamento. Repare bem que dentro do alojamento cabe exatamente um pino. Pinos e alojamento são o que nós chamamos de conectores. Ou seja, quando eu uno dois conectores, eu faço uma conexão. Cabos são compostos por fios e conectores. Como assim? Qual a diferença entre fio e cabo? Fio são esses coloridinhos que eu vou colocar aí na tela. Esses coloridinhos, quando unidos, um ou mais, né, junto com conectores, viram cabos. Uma coisa aqui que você sempre vai ter que lembrar, para que nada dê errado nesse sentido, é que os nossos conectores são feitos para se encaixarem perfeitamente. Ou seja, se temos 4 pinos, por exemplo, vão sempre se encaixar perfeitamente
com 4 alojamentos. Eu nunca vou ter, por exemplo, 3 alojamentos encaixando em 4 pinos, tá bom? Ou seja, todos os nossos cabos são feitos de forma que as conexões são perfeitas. Não tem pino sobrando, tá bom? E por último, nós sempre devemos alinhar o nosso fio marrom à letra G ou GND. Esse pino marrom, ele tem a simbologia de ground, por isso a letra G. Se guiando por ele, não tem como dar errado. Concordam que no nosso cotidiano você pode entrar ou sair por uma determinada porta? Na robótica, temos também o conceito de porta, porém nele entram e saem energia ou informações. Na nossa controladora, nós temos diversos tipos de porta, e eu vou citar de um por um aqui agora. Eu coloquei aí na tela agora um mapa das portas. Se você precisar, dá um pause aí, que você vai ver todas as portas da controladora aqui. Temos também essa mesma foto no nosso material. Bom, vamos começar com as portas para motores. As portas para motores têm conexões que apresentam um pino e um alojamento, conforme a foto a seguir. Elas se encaixam perfeitamente com as portas presentes nos motores, que também têm um pino e um alojamento. Assim, o pino de um se encaixa com o alojamento do outro e vice-versa. Essas portas de motor são controladas por portas digitais, que nós falaremos um pouco mais tarde. O próximo que a gente tem que falar está aqui do ladinho das nossas portas para motor, que é a nossa porta de energia. Ela serve para painéis solares, ela serve para alguma alimentação externa da placa. Por enquanto, nós não vamos utilizá-la, então apenas guarde essa informação. Bom, agora vamos para as nossas famigeradas portas digitais. Sabe o que é famigerada? Então coloca aqui embaixo o significado para mim, se você é inteligente mesmo. Se você não sabe o que é famigerada, procura aí embaixo que alguém já deve ter colocado. Enfim, essas portas digitais são as mais utilizadas. É com elas que vamos comunicar com os sensores e até com alguns atuadores. Cada porta digital é composta por 3 pinos, alinhados dessa forma. Então, aqui em cima, esses primeiros pininhos aqui, ó, eles compõem a porta digital 0. Os próximos, a porta 1, 2, 3, a gente encontra essa numeração aqui, do lado da porta. Mas nós não encontramos em lugar nenhum aonde fica o pino G. Por isso colocamos essa etiqueta. É para essa etiqueta que nós vamos olhar quando nós quisermos saber sobre qual é o pino G. Conforme está aqui, o G é o pino mais para a direita. É isso? É. Para a direita. E o nosso pino, né, com fio amarelo vai ser o mais para a esquerda. Igual está aqui, nessa mesma sequência. Bom, antes temos que falar algumas coisas sobre as portas digitais. As portas digitais 1, 2, 3 e 4 são responsáveis pelo controle dos motores. Então, se você for utilizar os motores, não utilize essas portas para outros sensores, atuadores, para o que você precisar. Lá no final, as últimas portas são a SD2 e a SD3. Nós não vamos utilizar elas. Elas também são para uso avançado. Seguindo o nosso mapa de portas, que agora vai aparecer de novo, nós temos as portas analógicas, bem aqui. Essas portas analógicas, elas serão usadas para sensores analógicos.
é um outro tipo de sensor, só isso. Só que, por enquanto, ela não será utilizada, então também não precisa se preocupar com ela. Quando nós formos utilizar ela, eu vou falar. Além dessa porta, nós temos uma conexão muito importante, a nossa porta UART. Eu vou colocar aí também na tela uma foto dela. Essa conexão UART, ela é utilizada para a conexão da tela da controladora. O conector dela tem 6 pinos, conforme você pode ver aí na imagem. Na imagem também, repare que temos a letra G alinhada com o nosso fio marrom do cabo de conexão da controladora para a tela. Por último, e bem relevante, temos a porta SPI. Essa porta pode ser usada para cartões de memória e alguns outros tipos de conexão. Por enquanto, também não iremos utilizar ela. Por enquanto, ela é só para o uso avançado mesmo. Agora nós vamos aprender a montagem e a configuração mais básica da nossa capa da controladora e da controladora completa em si, né? Que a controladora mesmo, ela tem essa tela e essa capa. Bom, por que é importante ter uma capa para controladora? Além de evitar com que ela caia e se danifique, essa capa permite que sejam feitas conexões com a nossa controladora. Bom, para começar a montagem da nossa controladora, abra o envelope que tem aí no seu kit, que está escrito que é da capa da controladora. A partir da abertura desse envelope, você vai encontrar essas peças, além da controladora, que vai estar obviamente fora do envelope. Bom, veja direitinho se todas as peças estão aí. Se você precisar, nós temos um envelope de peça de reposição. Caso você estrague alguma peça, viu? Você sempre pode recorrer a esse envelope, que é salvador. Muitas vezes, por algum motivo, a gente acaba estragando uma peça. Nele tem uma peça reserva de todos os modelos. Bom, vamos seguir. Primeiro, nós temos que pegar essa base e inserir essas peças. Às vezes pode ser um pouquinho difícil. Vai com carinho. Evita apertar muito forte, porque você pode acabar amassando a peça. Mas a peça amassada funciona, viu? A não ser que você amasse muito. Enfim. Aí agora, nós podemos já colocar nossa controladora, né? Repare que nós temos aqui um lado para colocar, ó. Esse lugar aqui que tem esse espacinho aqui, ó, que o outro não tem, tá vendo, ó? Onde tem esse espacinho é onde fica esse bico da controladora. Então fica assim, ok? Agora nós vamos colocar essas peças laterais. Essas peças sempre ficam com a parte mais quadrada, tá vendo? Aqui tem uma parte que é redonda e uma parte que é quadrada. Essa parte quadrada fica voltada para a controladora. A parte redonda fica na outra ponta. Se você puser virado, olha, vou botar esse aqui virado só para você ver, ó. Dá também, mas fica feio, tá vendo, ó? Vai ficar um desnível aqui, ó. Aqui vai ficar sobrando. Então vamos botar bonitinho, né? Certo? Por último, para a controladora não cair,
dessa embalagem, a gente coloca essa presilha. E ó, você pode virar que não cai, ó. Deixa eu virar aqui, ó, nessa câmera, melhor, né? Ó, pode virar que não cai. Bom, feito isso, está montada a nossa capa da controladora. Agora nós precisamos montar a capa do nosso display. Antes de fazer a montagem da capa do display, eu preciso conversar com você um pouquinho sobre essa peça. Essa peça é feita de cristal líquido, e cristal líquido é um pouco sensível. Se você pegar o dedão aqui e der uma apertada, lembrando que ele não é touch, então não aperte. Se você der uma apertada aqui, você pode acabar estragando o cristal líquido dele. Vai ficar uma mancha nele, não vai ficar legal. Então evita bater aqui qualquer coisa, sabe? É uma peça sensível. No mesmo envelope da capa da controladora, você também vai encontrar essas peças que eu dispus aqui. Para começar, nós precisamos inserir o display nessa capa protetora. Essa capa, ela tem uma parte diferente aqui, tá vendo? Essa parte diferente se casa perfeitamente com a parte branca aqui do display. Então, assim, né, basta inserir que encaixa perfeitamente. Feito isso, nós dobramos essas laterais e colocamos uma das presilhas de um dos lados, pode ser qualquer lado. Colocou a presilha, temos aqui uma peça que é uma conexão, ela que vai unir as duas presilhas. Inserimos ela e então a outra presilha você tem que conseguir encaixar ela tanto nesse dente da capa da controladora quanto desse conector aqui. Às vezes pode ser um pouquinho complicado, mas só ir com carinho. Aí, montado. O legal é que se o display cair, ele não toca, ele não bate no chão, sabe? Bom, se você montou tanto o display quanto a capinha corretamente, agora você consegue unir eles. Se você tiver montado essa lateral errada, você não vai ter dois dentinhos aqui. Então, atente-se a isso. Você precisa dos dois dentinhos. Aí, a gente só insere esses dois dentinhos na capa do display. Está montado. Antes de colocar ele aqui, você já pode conectar esse cabo. Fica mais fácil conectar esse cabo antes de colocar o display na capa. Então eu vou tirar aqui rapidinho. Afinal de contas, isso daqui pode ser montado e desmontado quantas vezes você quiser. E eu vou olhar aqui no display. Vou botar aí uma foto, tá? No display, eu vou colocar o meu cabo marrom voltado para a palavra GND que tem no display. Aí sim eu posso fazer aqui a montagem, né? Se você quiser também dar uma viradinha assim, colocar, não tem problema. Se você for jeitoso, você consegue. E aí, como já foi dito, agora basta a gente fazer a conexão com a porta UART. Lembra? Bom, a porta UART tem o G como o último pino, o mais da direita, né?
conforme a gente já viu também. Na foto, eu vou colocar a foto aí de novo. Basta você conectar dessa forma e tá feito. Se você tiver feito tudo certinho, né, na conexão aqui, essa tela vai se acender e vai mostrar, né, o nome do nosso kit, né, Newton com código. Aqui já entrou na minha rede, por isso que está Casa Lima. Se você perceber que esse visor está apagado ou que está com muita informação, como assim? Tipo assim, ó, por exemplo, ó. Olha lá, ó, apagado, né, contraste muito baixo, né, e contraste alto demais. Então assim, bem aqui atrás dele tem um parafusinho. Quando os nossos kits saem de fábrica, a gente já faz essa regulagem de 1 por 1. Mas pode ser que no transporte algo tenha acontecido e tenha desregulado, sabe? Então assim, caso o seu esteja desregulado, basta você girar fazer um ajuste, né, desse controle. Bom, é isso. Na próxima aula nós vamos aprender como conectar a nossa controladora na rede de internet da nossa casa. E também, né, nas próximas aulas nós vamos aprender como montar o resto do kit. Pode ser o seu kit Newton ou o kit do corpo humano, qualquer um dos kits, né? Por enquanto, até a data de lançamento desse vídeo, nós só lançamos o primeiro, mas terão outros, né? Seja lá qual for o kit que você compre, né? Nas próximas aulas nós vamos aprender como fazer a montagem dele. No mais, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e muito obrigado também por ter escolhido a Circuito Educacional. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se você gostou. Se você não gostou, coloca uma dica construtiva que eu vou ler de uma por uma, viu? No mais, muito obrigado e até a próxima!